10 de janeiro de 1823. A capital do Brasil acorda com o som de canhões, não vindo do mar, não vindo do inimigo distante, vindo de dentro da própria Baía de Guanabara. Navios portugueses e brasileiros, ancorados a metros um do outro, começam a se destruir mutuamente em plena vista da cidade. Mulheres correm para as janelas, crianças choram, e o jovem Império Brasileiro, com apenas 109 dias de existência, enfrenta sua primeira batalha naval, dentro da própria casa. Se você quer descobrir os segredos mais explosivos da história do Brasil, que ninguém conta nas escolas, se inscreva agora no canal O Tempo. Conta e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias que vão mudar tudo o que você pensava saber sobre o Brasil. E fica até o final desse vídeo, porque vou revelar o escândalo político que quase impediu essa batalha de acontecer, e que os livros de história decidiram enterrar. Para entender o que aconteceu naquele 10 de janeiro de 1823, precisamos recuar alguns meses. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarara a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Belo gesto, belo discurso. Mas declarar independência é uma coisa, fazê-la valer na ponta da baioneta e do canhão é completamente diferente. Portugal não aceitou. Nunca foi consultar os sentimentos do rei Dom João VI sobre perder a maior colônia do mundo. Lisboa enviou reforços militares, nomeou novos governadores e ordenou que as tropas estacionadas no Brasil permanecessem firmes. E aqui estava o problema mais urgente. Dentro da própria Baía de Guanabara, ancorada a poucos quilômetros do Paço Imperial, havia uma esquadra portuguesa intacta. Comandada pelo brigadeiro Ignácio da Costa Lobo, a esquadra contava com navios de guerra armados, tripulados por marinheiros leais a Lisboa, esperando ordens para partir ou para agir. Era uma faca apontada para o coração do novo império. Dom Pedro I perdia o sono com isso. Sabia que enquanto aquela esquadra estivesse ali, o Rio de Janeiro era uma cidade refém, o único sinal de Lisboa. E os canhões portugueses podiam reduzir o centro da capital brasileira a escombros. A solução? Exigir que os portugueses partissem. Mas como fazer isso sem marinha brasileira digna desse nome? A resposta viria de um português, que havia feito uma escolha diferente dos seus compatriotas. Rodrigo Lobo, o único oficial naval de alto escalão que havia jurado lealdade ao Brasil. Com uma frota improvisada, mal armada e tripulada por homens de origens diversas, inclusive ex-escravos e imigrantes europeus, ele seria o responsável por confrontar a esquadra portuguesa. O que a história oficial não conta em detalhes é o que aconteceu nos dias que precederam a batalha. Segundo relatos de diplomatas britânicos presentes no Rio de Janeiro, negociações secretas estavam em andamento. Emissários de Dom Pedro tentavam convencer o brigadeiro Lobo a aceitar o Brasil independente e integrar sua esquadra à Marinha Brasileira, com todos os privilégios e soldo mantidos. Documentos do arquivo britânico, parcialmente desclassificados no século XX, sugerem que Lobo teria chegado a demonstrar interesse. Era um homem prático, um profissional naval que entendia quando o vento mudava de direção. Mas havia um obstáculo. Seus oficiais subordinados, uma facção radical dentro da esquadra portuguesa, liderada por um oficial cujo nome foi deliberadamente omitido dos registros brasileiros, se recusava categoricamente a qualquer acordo. Estes homens enviavam correspondências secretas para Lisboa, pedindo ordens para bombardear o Rio de Janeiro caso fossem forçados. A ideia era simples e monstruosa. Se não podemos ficar, destruímos antes de ir. Se essas cartas chegaram a Lisboa, nunca foi confirmado. Se ordens de bombardear a capital chegaram de volta, nunca foram encontradas. Mas o medo era real o suficiente para acelerar a decisão brasileira de confronto imediato. Há ainda uma história que circula entre historiadores navais, nunca confirmada em documentos primários. Dom Pedro teria enviado um agente infiltrado na esquadra portuguesa para a sabotagem. Uma explosão acidental em um dos navios portugueses, dias antes da batalha, teria matado 3 marinheiros. Registros oficiais chamam de acidente com pólvora. Registros brasileiros nem mencionam o episódio. Na noite de 9 de janeiro, Rodrigo Lobo recebeu suas ordens finais de Dom Pedro I. Intimar a esquadra portuguesa a partir imediatamente. Se recusassem,
Usar força era missão suicida. A esquadra portuguesa tinha mais canhões, navios maiores e marinheiros mais experientes. A frota brasileira era mosaico de embarcações improvisadas, algumas nem sequer construídas para combate. Mas havia um fator que compensava a posição estratégica. Lobo posicionou seus navios durante a madrugada com precisão cirúrgica. As embarcações brasileiras foram ancoradas de forma a cercar parcialmente a esquadra portuguesa, usando as ilhas e enseadas da baía como cobertura. Não seria batalha em mar aberto, onde a superioridade portuguesa seria devastadora. Seria combate em espaço fechado, onde manobra e posicionamento valiam mais que poder de fogo bruto. Às primeiras horas da manhã de 10 de janeiro, um escaler brasileiro se aproximou do navio Capitânia português, içando bandeira branca de parlamentar. A bordo, um oficial carregava a intimação formal de Dom Pedro I: partam até o pôr do sol ou enfrentarão as consequências. O brigadeiro Lobo leu o documento, chamou seus oficiais, deliberaram. O que aconteceu naquela reunião, a bordo do navio Capitânia português, é tema de debate entre historiadores. A versão oficial portuguesa diz que Lobo decidiu honrosamente resistir às imposições ilegais do governo rebelde. Uma versão alternativa, baseada em testemunhos de marinheiros portugueses que posteriormente desertaram para o lado brasileiro, diz que Lobo queria negociar mais tempo, mas que seus oficiais radicais ameaçaram motim se ele cedesse. Seja qual for a verdade, a resposta foi não. O escaler brasileiro voltou, Rodrigo Lobo recebeu a recusa e ordenou posição de combate. O primeiro tiro foi disparado às 9h47 da manhã, segundo o registro do diário de bordo de um navio britânico mercante ancorado na Bahia. Não era o tiro heróico de cinematografia, era canhão de aviso, disparado pelo lado brasileiro, marcando o início do confronto oficial. Em segundos, a Bahia inteira explodiu em fogo e fumaça. Os moradores do Rio de Janeiro, que haviam acordado normalmente naquela manhã de verão, encontraram algo impossível: batalha naval acontecendo dentro da sua própria Bahia. Comerciantes, escravos, nobres, prostitutas, padres, todos correram para as margens, para os morros, para os telhados, para ver aquele espetáculo aterrorizante. As bolas de canhão que erravam os alvos caíam na cidade. Testemunhos da época falam de casa destruída na Praça do Comércio, de 2 escravos mortos por estilhaços na rua direita, de janelas explodindo em bairros até o pé do Morro do Castelo. A batalha foi caótica, violenta e inconclusiva nos primeiros momentos. Os navios portugueses, maiores e mais artilhados, tinham dificuldade de manobrar nas águas mais estreitas onde Lobo os havia encurralado. As embarcações brasileiras menores e ágeis conseguiam se aproximar, disparar e recuar antes que os canhões portugueses conseguissem mirar efetivamente. Mas os portugueses também não eram amadores. Suas salvas coordenadas acertavam a frota brasileira com regularidade assustadora. O brigue brasileiro Guarani teve seu mastro principal destruído na primeira hora. A corveta Bahia foi atingida na linha d'água e começou a fazer água lentamente. Rodrigo Lobo estava em todos os lugares, ao mesmo tempo no combês gritando ordens, abaixando a cabeça quando estilhaços passavam zunindo, ajudando pessoalmente a reposicionar um canhão cujos serventes haviam sido mortos. A batalha durou quase 4 horas. O momento decisivo veio quando o brigue português Real Carolina tentou romper o cerco brasileiro e ganhar águas mais abertas. 2 navios brasileiros convergiam sobre ele. A troca de tiros à distância curta foi devastadora para ambos os lados. Mas o Real Carolina saiu com o leme destruído, girando sem controle em círculos. Esse era o navio do oficial radical que havia se oposto a qualquer negociação. Com seu navio incapacitado, sua voz dentro da esquadra portuguesa silenciou. E lá 1h30 da tarde, a batalha terminou. Não com rendição dramática, não com bandeiras arriadas em gesto de honra, a esquadra portuguesa simplesmente começou a manobrar em direção à saída da Bahia. Lentamente, com a dignidade ferida de quem faz o que tem que fazer, os navios de Lisboa abandonaram a Guanabara. Rodrigo Lobo não os perseguiu. Não tinha como. Seus navios estavam danificados, seus homens exaustos. E talvez
Estrategicamente, deixar os portugueses partirem fosse melhor do que forçar batalha decisiva em mar aberto, onde a superioridade lusitana seria esmagadora. O preço da batalha foi alto para ambos os lados. No lado brasileiro, os registros oficiais falam de 47 mortos e mais de 80 feridos. Mas historiadores do século XX que examinaram documentos do Hospital Militar do Rio de Janeiro e fevereiro de 1823 encontraram números diferentes, mais de 90 mortos. Muitos feridos que morreram nos dias seguintes de infecção e gangrena. No lado português, os números são ainda mais nebulosos. Lisboa nunca publicou baixas oficiais da Batalha da Guanabara. Estimativas baseadas em testemunhos e relatórios consulares britânicos sugerem 60 a 80 mortos e mais de 100 feridos. O que ninguém contabilizou oficialmente: os civis do Rio de Janeiro, mortos pelas bolas de canhão perdidas. Uma pesquisa feita por historiador brasileiro na década de 1970, vasculhando registros paroquiais de enterros de janeiro de 1823, encontrou pelo menos 23 enterros de pessoas com causas de morte compatíveis com ferimentos por artilharia naquele período, nenhum deles mencionado em qualquer registro militar. Esses civis morreram na batalha, mas como eram pobres, escravos e gente sem nome nos registros históricos, simplesmente desapareceram da narrativa oficial. A partida da esquadra portuguesa da Guanabara foi vitória imensa para o jovem império. Psicologicamente, foi transformadora. O Rio de Janeiro, que vivia sob a sombra permanente daqueles canhões portugueses, respirou coletivamente. A independência, que parecia palavra no papel, tornou-se realidade concreta. Dom Pedro I fez questão de transformar a vitória em espetáculo político. Rodrigo Lobo foi recebido no Paço Imperial com honras máximas. Houve procissões, missas de ação de graças, fogos de artifício. Mas nos bastidores havia crise. A batalha havia exposto de forma brutal a fragilidade naval brasileira. Se a esquadra portuguesa tivesse decidido lutar até o fim, em vez de recuar, o Brasil poderia ter perdido sua frota inteira. Dom Pedro enviou emissários urgentes para a Europa com uma missão: contratar o melhor almirante disponível, a qualquer preço. A resposta chegaria meses depois, na forma de um escocês de 47 anos, arrogante, brilhante e completamente sem escrúpulos, Thomas Cochrane. Existem 3 histórias sobre a Batalha Naval do Rio de Janeiro que raramente são discutidas. A primeira: o papel dos escravos na batalha. Documentos de época e cartas de oficiais brasileiros mencionam casualmente que parte significativa da tripulação dos navios brasileiros era composta por escravos, homens sem liberdade lutando pela liberdade de um país que ainda os mantinha acorrentados. Alguns foram mortos em combate. Nenhum recebeu alforria como recompensa. A história oficial os ignorou completamente. A segunda: o contato secreto britânico. O consulado britânico no Rio de Janeiro sabia com antecedência que a batalha aconteceria. Documentos do Arquivo Britânico mostram que cônsules enviaram relatório para Londres 48 horas antes do confronto, detalhando a iminência do choque. A Inglaterra, que tinha interesses comerciais com ambos os lados, não interferiu, simplesmente observou e esperou para ver quem venceria antes de decidir a quem apoiar mais intensamente. A terceira: o oficial que mudou de lado. Segundo tradição oral preservada por famílias de marinheiros do Rio de Janeiro, um oficial português de graduação média teria desertado no meio da batalha, levando seu escaler com 6 homens para o lado brasileiro. Em troca de informações sobre a esquadra portuguesa, ele e seus homens teriam recebido documentos falsos com identidades brasileiras. Nenhum arquivo confirma essa história, mas nenhum arquivo a desmente totalmente. A Batalha Naval do Rio de Janeiro de 10 de janeiro de 1823 foi o primeiro combate naval da história do Brasil independente. Não foi batalha épica, como as que viriam depois. Não teve o alcance estratégico das campanhas de Cochrane do Norte, mas teve algo que as batalhas maiores não têm. Aconteceu dentro da capital, em frente ao povo, transformando a independência de conceito abstrato em realidade visceral e sangrenta. Os civis que assistiram daqueles morros e janelas, naquele dia, nunca esqueceram. Passaram para filhos e netos. Eu estava lá quando o Brasil lutou pela primeira vez.
e lutou em casa. Lutou no berço. A Batalha Naval do Rio de Janeiro foi o momento em que o Brasil olhou nos olhos de Portugal e disse: não damos mais um passo atrás. Foi imperfeita, foi cara em sangue humano, foi cheia de segredos que o governo preferiu enterrar. Mas foi nossa. Se você quer continuar descobrindo esses pedaços escondidos da nossa história, deixa seu like, se inscreve no canal O Tempo Conta e comenta abaixo. Você sabia que essa batalha aconteceu dentro da Baía de Guanabara? E aqui, a história nunca tem filtro.